deixei claro a semana passada que o Espírito Santo, irmãos, ele é o elemento mais importante dentro do reino de Deus. Sem ele não há divindade. Sem ele Jesus não consegue completar a obra, porque é preciso que os nossos corpos possuam a presença de Deus. Essa presença vem pelo Espírito Santo. O mundo não imagina o que é isso. Às vezes os crentes não imaginam. O cristão não imagina. Ele tem uma noção. Espírito Santo, a gente fala, está acostumado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não sabe a plenitude do que significa ser cheio do Espírito Santo. É muito sério. É a própria divindade de Deus em você, em nós, habitando, morando, manifestando os dons e os frutos. É muito sério. Ninguém consegue ter a vida cristã plena sem o Espírito Santo. A igreja não consegue fazer a obra de Deus, a obra de Cristo, sem o Espírito Santo. É impossível. Ele existe para continuar a obra de Jesus até o arrebatamento e depois conosco no céu. Lógico. Vai continuar no céu? Vai continuar conosco no céu. Com certeza, porque o Espírito Santo é a própria presença de Deus. Ele é uma pessoa, ele se entristece, ele tem ciúmes, ele faz a gente lembrar das coisas, ele fala conosco, ele se alegra. Então o Espírito é uma pessoa, como eu falei já, não é? E é a promessa que Deus tinha para o homem durante séculos no Velho Testamento, se cumpriu no Pentecoste. Nunca o homem teve Espírito Santo, como aconteceu em Pentecoste. Está lá em Atos capítulo 2, olha o que diz a Bíblia. Abra lá, queridos. Atos 2, diz a palavra, olha aqui, ó. Pedro começou a pregar o Evangelho. Sempre tudo começa com a palavra, pregando o Evangelho. Aí o que aconteceu? Verso 37, ouvindo eles a palavra, compungiram-se em seu coração. Atos 2:37. Compungir-se é apertar o coração, é cair em si, é ter a noção do que está acontecendo. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões, irmãos? Depois que a pessoa conhece a Cristo, a primeira coisa que ela pergunta: o que eu vou fazer agora? Antes você saía daqui, ia para farra, ia ver uma coisa que não é boa, ia fazer alguma coisa que não deveria. De repente você conhece a Jesus e fala: e agora, o que eu faço? E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O batismo perdoa os pecados. É importante a pessoa ser batizada nas águas. Quem não é batizado nas águas precisa do batismo nas águas, porque o batismo nas águas coloca o indivíduo no quê? Na nova criação. O indivíduo fica lavado, ele fica o quê? Transformado em uma nova criatura. O indivíduo não é nova criatura ainda se ele continua sem o batismo nas águas. O batismo é a porta para a entrada no corpo de Cristo. Olha aqui, ó. Então cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Que esse dom é uma promessa, verso 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então cai por terra esse negócio de que o batismo das águas era o batismo do Espírito Santo no passado. Inclusive o adventista no passado não cria que o Espírito Santo pudesse se manifestar. Aí veio o adventista da promessa, que é uma facção da adventista que criou o batismo do Espírito Santo. Só estou dando uma aula de teologia para vocês. Mas você crê em tudo hoje, linda, porque você é avivada junto com o seu... Sim, nas línguas, mas o dom de línguas, mas o dom de línguas, ele é um sinal, é um dos dons para manifestar o Espírito Santo de Deus. Amém? É um dos sinais do batismo, como vemos lá em Atos, quando veio o Espírito Santo, todos foram batizados em línguas. Em Atos 16, quando houve o batismo, veio línguas. E essa é a promessa. Como é que eu sei que a promessa é o Espírito Santo? Verso 33, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, queridos, não tenham dúvida, o Espírito Santo continua hoje derramado com os seus dons. Porque se existe o dom de línguas, existe os outros dons que eu já falei outro dia. Quais são os dons?
Quem sabe os dons? Quais são? Guga, você sabe? Você lembra? Falei Guga, mas Lucas, você, Lucas? Não lembra, Lucas? Não, vamos lá. Primeiro, dons de revelação. Sabedoria, quem falou sabedoria? Muito bem. Não, sabedoria de revelação. Primeiro, sabedoria. Segundo, ciência ou conhecimento. Terceiro, discernimento dos espíritos. Muito bem. Aí depois vem o segundo grupo, que é de poder. Quais são os dons de poder? Fé, cura e milagres. Muito bem. Terceiro grupo, que é de inspiração. E profecia. Muito bem. Nossa, você é uma aluna aplicada. Tudo escritinho, bonitinho. São os 3 grupos. São 9 dons do Espírito Santo. 9 dons do Espírito clássicos de 1 Coríntios 12. Está tudo lá e nós estudamos a semana passada cada um dos dons, não é? Como eles operam. Deus reparte para cada um como quer. Entenda o seguinte: os dons não agem. Grande Márcio, prazer te ver com a sua família, sua linda família. Glória a Deus. Olha quem está lá, Silvinha, Márcio, sua linda família. Amém. Glória a Deus. Irmãos, os dons do Espírito não agem sozinhos. Quando você tem um dom agindo na igreja, outro também atua. Por exemplo, quando tem o dom da profecia, Deus tem que confirmar que aquele Espírito é de Deus que está falando. Então, dá um outro dom do discernimento do Espírito. Porque eu tenho que discernir se é de Deus ou é o diabo falando, porque o diabo imita as coisas de Deus. Aliás, você vai na macumba, tem tudo quanto é dom. Tem milagre, tem língua, tem cura, tem fé. Então, existe muita imitação. Por isso que é importante haver discernimento do Espírito. Quando lá Paulo estava lá em Atenas, e uma mulher, aliás, Paulo em Éfeso, com o Silas, e aí o que aconteceu? Uma mulher com o espírito de adivinhação começou a falar: salve servos do Deus Altíssimo, Atos 16, e eles aguentaram no começo aquilo, mas sabiam que não era de Deus. Aí um dia ele chegou e falou: espírito de adivinhação, sai dessa mulher. Ela falava a verdade, eles eram de Deus, mas era um espírito maligno que estava falando. Expulsaram o espírito em nome de Jesus. Por quê? Porque dom do discernimento dos espíritos. É importante esse dom na igreja. Nós temos que ter esse dom trabalhando no meio do corpo de Cristo. Nós temos que pedir todos os dons. Todos têm que ser buscados. Mas os melhores são o dom de profecia, o dom de conhecimento, o dom de milagres, né? Sabedoria. Jesus foi inquirido, né? Senhor, com que autoridade você prega essas coisas? Aí Jesus, com sabedoria, falou: tá bom, eu vou dizer se você me responder com que se o batismo de João era do céu ou da terra. Se você me responder se o batismo de João era do céu e da terra, eu vou dizer para você com que autoridade eu prego essas coisas. Aí os fariseus falaram assim: bom, se nós dissermos que o batismo de João é da terra, o povo nos mata. Se falarmos que é do céu, Jesus vai perguntar por que nós não nos batizamos. Aí eles falaram: não sabemos se o batismo de João é do céu ou da terra. Aí Jesus falou: eu também não digo porque com autoridade eu falo essas coisas. Sabedoria, dom de sabedoria do Espírito. E Jesus tinha uma sabedoria tremenda. Amém? Então, queridos e amados, o dom é para todos. O Espírito Santo tem que ser buscado por todos. Lucas capítulo 11, abra lá. Abra em Lucas 11, queridos. Mas esse assunto cansa. Esse assunto é maravilhoso, porque você não sabe quem é o Espírito. Você não imagina. O Espírito é tudo. O Espírito Santo é o fundamento da obra de Deus na nossa vida. Olha só, Lucas capítulo 11, a partir do verso 9. E eu vos digo a vós, Jesus falando: pedi e dar-se o que? Vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Nosso mal é não pedir. O nosso mal é não bater. O nosso mal é não insistir em buscar. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho de lhe pedir pão, lhe dará uma pedra?
Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Qual é o pai que se o filho pedir comida vai lhe dar serpente? Agora eu vou deixar vocês loucos. No Velho Testamento o pessoal pediu carne. E aí o que veio? Veio codornizes, mas em seguida veio serpentes ardentes. Porque o pessoal tinha pedido carne. Que sério, hein? Ai, essa foi demais, pastor. Ai, essa doeu. É verdade, Jeová ficou louco com o povo. O pessoal só pedia, Jeová falou assim: vou destruir esse povo, Moisés. Aí Moisés falou assim: bom, você vai destruir, destrói a mim também. Lembra disso ou não? Números 12. Ai, pastor Lenilton, ai, nunca ouvi isso, nenhum pastor falou isso antes. Se eu tenho coragem? Tenho, de contar coisas que são reveladas pelo Espírito. Que o pai não dá, o verdadeiro pai está aqui, ó. Qual é o pai se pedir peixe da serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Aleluia. Pediu o Espírito, tem o Espírito. Vai pedir, peça que vem o dom. Nós não temos dom de revelação na igreja, como deveríamos, não temos da profecia como deveríamos, não temos o dom de conhecimento como deveríamos, por causa, nem de milagres, por causa da pouca busca. Como disse a irmã, o pessoal se contenta só com línguas. Está errado, concordo com a irmã. E se houver línguas, em público é bom que haja o quê? Interpretação. Isso é importante, a interpretação das línguas. Amém, queridos? Então é isso que tem que ser bem claro para vocês. Sem o Espírito Santo é impossível haver obra de Deus na nossa vida. Jesus sabia disso. Ele que nos deu essa graça, Ele que nos derramou. Ele falou assim: eu dei-lhes, Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Veio de Jesus. Jesus falou: se eu não for para o Pai, eu não posso mandar o Espírito. O Espírito precisava vir, mas era preciso que Jesus fosse. Importante isso. Olha, irmãos, é tão sério. Eu estava pensando nisso. Sem o Espírito Santo não existe nenhum amor, porque o amor quem dá é o Espírito Santo. Romanos 5:5, abra lá. Olha essa aí, ó. Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, olha só, está derramado em nossos corações, ou em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o amor vem pelo Espírito Santo. O amor verdadeiro das pessoas, não o amor eros, carnal, o amor do nudismo, o amor da sensualidade. Isso aí é carnalidade. Isso hoje tem, amanhã não tem, que nem paixonite. A pessoa vai num bailinho, conhece alguém: ah, estou apaixonada, mãe, pelo rapazinho loirinho que passou comigo lá, que dançou comigo, não é assim? As meninas, né? Ah, estou apaixonada. Isso não é amor, né? Depois o rapaz, Luan Santana, também também não é amor isso aí. O amor vem de Deus. O amor é derramado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dá o amor, está aqui, ó. O Espírito Santo dá a santidade. 1 Coríntios capítulo 6, olha aqui, ó. Vira aí, próximo livro, 1 Coríntios 6. A santificação vem pelo Espírito. Olha aqui, ó. Verso 10. Olha que interessante, isso me chamou muito a atenção. Ninguém vive a santidade sem Espírito Santo. Não, santidade não se aprende com razão, com lógica, mas é pelo Espírito. O Espírito que vai te ensinar a ser santo. Não é, eu vou treinar a ser santo. Não é, ninguém consegue. É o Espírito Santo, está aqui, ó. Não erreis, verso 10, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, olha aqui, ó, homossexual, nem os efeminados, nem os sodomitas, também ligados ao sexo, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Quer dizer, se a pessoa está nessa, não vai para o céu. E é o que alguns têm sido, Paulo fala, para os crentes, hein? Mas havem sido o que? Lavados, mas havem sido santificados, mas havem sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. É o Espírito que santifica. Vocês perceberam aqui? O Espírito santifica, justifica, em nome de Jesus e pelo Espírito Santo. Que maravilha! Então você enche-se do Espírito, você é santificado. Se você é cheio do Espírito, você não consegue nem pecar.
ainda que queira. Não consegue. Está cheio do Espírito, não vai pecar mais. Se andarmos em Espírito, vivemos em Espírito, diz a Bíblia. Né? E em Romanos capítulo 8, verso 1, olha aqui, Romanos 8, 1, diz assim a Bíblia, olha aqui, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o Espírito Santo santifica a sua vida. Isso é importante. O Espírito Santo nos traz alegria, a alegria de viver, viver pelo Espírito. Senão a pessoa se torna religiosa assim, ó. Um crente religioso. Pode ser, irmão. Ninguém aguenta. Se é para viver isso, é melhor nem entrar na igreja. Tem gente que não entra na igreja por causa desse caráter turrão de alguns. O Espírito Santo é alegria. Romanos 14, abra lá. Olha aqui, ó, mesmo livro de Romanos 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria. Isso é o reino de Deus. Viver Jesus Cristo tem que ser com alegria. Sorria para o seu irmão que está do lado. Sorria. Não precisa mexer nele, só sorrir. Não precisa encostar, só sorrir. Oi? Você está mandando beijo? Quem mandou beijo? Lucas? Lucas, você acabou de casar, está mandando beijo para o seu irmão? Que negócio é esse? Cadê a sua esposa, Lucas? Foi só ela sair, você está mandando beijo? Que negócio é esse? Olha só, a salvação vem pelo Espírito Santo, meus irmãos. É complemento da palavra da semana passada de hoje. A salvação vem pelo Espírito. Quem não tem o Espírito Santo, olha essa, quem não é batizado no Espírito Santo, não vai ser salvo. Prova isso, pastor. Efésios, capítulo 1, abra lá. Vai para frente, vai para Efésios 1. Sério isso, viu? Ah, mas na igreja não falaram isso, mas está escrito na Bíblia. Ó, Efésios 1, a partir do verso 13. Falando sobre Jesus, ó, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes. O diabo olha para você, a macumba olha para você, a pombagira olha para você e vê um selo na testa de ouro, invisível, mas real, escrito santidade ao Senhor. É o Espírito Santo. Você não enxerga, mas o Espírito Santo está na tua testa. Uma vez eu estava no hospital, eu fiquei quieto, falei, não vou pregar para ninguém hoje, quero ver o que vai acontecer. Entrou um paciente, olhou para mim e falou assim, o senhor tem o Espírito Santo, o senhor é crente? Eu falei, sim, como é que o senhor sabe? Eu sou vidente, eu estou vendo o Espírito Santo, eu estou vendo o Consolador no Senhor. Falei, mesmo? O senhor é crente? Ele falou, não, eu sou como é que ele falou? Eu sou do Kardec lá, kardecista. Mas como? O senhor está me vendo, vê que eu tenho o Espírito Santo, por que o senhor é kardecista? Mas minha esposa da congregação, o Senhor tem o Espírito Santo. Meu amigo, vamos para a igreja. Não, doutor, o Senhor tem o Espírito Santo, eu estou vendo meu Senhor. Então está em nossa vida. Ainda que você não pregue, você repousa sobre vós o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4, fala isso, 12 em diante. Então, olha aqui, ó, nós tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, verso 14, olha que interessante agora. E o qual, quer dizer, o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, é o penhor. O que é penhor? Se eu tiver o Espírito, eu entro no céu. Se não tiver o Espírito, não entra. Muito sério isso. É o resgate na hora. Fala, irmã. Está com dúvida, né? Pode falar. Você tem o selo já. Está na tua face. Você tem o selo. E quem não tem, vai buscar. Vai receber. Tem o selo. É o selo da promessa. Está aqui, ó. E em Efésios capítulo 4, vira aí, ó. No verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O dia da salvação, que é o dia da redenção, te sela pelo Espírito. Portanto, não entristeçais o Espírito. Dá vazão para a alegria do Espírito. Dá vazão para a alegria do Espírito. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Sorria para Jesus. Olha lá o Wendel sorrindo lá atrás, olha lá. E faleceu o sogro dele ontem, hein? E ele está sorrindo para Jesus. Por quê? Porque o servo de Deus é assim. O servo de Deus é assim, irmãos.
Ele sabe que o sogro está com Jesus. Glória a Deus. Tudo é espiritual para o espiritual. Amém? Glória a Deus. Então, amados, salvação depende do Espírito Santo. Dons dependem do Espírito Santo. 1 Coríntios 12 nós falamos isso. E os frutos também vêm pelo Espírito. Então o indivíduo só consegue mudar de vida porque os dons te credenciam como servo de Deus, mas não mudam sua vida. Você pode ser um grande pregador do Evangelho com manifestação de dons de cura numa plateia enorme, mas você pode chegar em casa e bater na mulher, no automóvel gritar com uma pessoa na rua, no trabalho não ser uma pessoa honesta. Então os dons não mudam o caráter da pessoa, não te fazem bonzinho, mas os frutos fazem. Então o Espírito não só te credencia como servo de Deus, mas transforma você. Isso está em Gálatas capítulo 5, abra lá. Glória a Jesus. Vanderleia, seu marido está... seu marido, olha, Deus vai te dar um marido, hein? O seu pai está gostando? Estou vendo o senhor sempre aqui, está gostando. Que bênção, estou feliz, viu? Abra lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Isso aqui é uma escola para vocês. Estão aprendendo. Hoje nós vamos praticar, tem aula prática daqui a pouco. Tem aula teórica e aula prática do Espírito Santo. Falar em línguas, glória a Deus. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência, ou seja, as inclinações, os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então nós temos uma inclinação carnal, natural. Nós temos uma inclinação, irmãos, para fazer coisas que não agradam a Deus, que são da carne. É a natureza do homem, é a inclinação carnal. Briga, sensualidade, preguiça, comer demais, falar mal dos outros, faz parte da carne. Agora o Espírito Santo quer transformar você no caráter de Jesus, porque se não acontecer isso, você não vai para o céu, vai dar trabalho lá em cima. Então tem que ser transformado antes. Fala, Vitória, fala alto para todo mundo ver. Nós somos carnais, gerados na carne. Mas quem falou que foi o pai que criou? Agora eu te deixei louca. Ele criou um homem, mas o pecado, lembra que o pecado entrou no homem e transformou esse homem? Gostou, né? Hoje não temos filhos de Deus na rua, nós temos filhos do diabo. A grande parte da população não é filha de Deus. Quem é filho de Deus, Vitória? Segura com o dedinho Gálatas, abre Romanos, capítulo 8, pastor Henrique está preparado para responder para você, filhinha, as dúvidas que você tem, para você não ir para casa triste. Romanos 8, olha o que diz a Bíblia, verso 14, olha que está escrito, atenção Vitória, Romanos 8, 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos, senão são filhos de quem? Do diabo. O pessoal todinho da Globo, a grande parte que não é de Deus é de quem? A turma que está aí fora que não é de Deus é de quem? Ainda que não queiram, são do diabo. E se ofendem, porque não entendem. Eu também era filho do diabo, antes de me converter. Todos nós éramos filhos do diabo antes de se converter. Eram naturalmente filhos da ira, diz lá em Efésios capítulo 2, verso 3. Éramos naturalmente filhos da ira. Só que Deus, que é riquíssimo em amor e em misericórdia, com seu grande amor, nos comprou e nos transportou das trevas para a luz. Esse transporte chama-se conversão. Esse transporte é ao aceitar Jesus. Esse transporte é você sair das trevas e ir para a luz. Esse transporte é o quê? É o transporte espiritual que acontece quando você recebe o reino de Deus na sua vida. E quando o Espírito Santo entra, ele começa a transformar você no seu caráter
e na sua mente em servo de Deus. Então voltemos para Gálatas capítulo 5. Você entendeu agora? Gostou dessa, né? O Pai criou, mas vieram outros aí, contaminaram. Os anjos caídos contaminaram o ser humano, né? Vamos lá, Gálatas 5. Porque a carne cobiça contra o Espírito, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são. Agora vem o que a carne faz. O que a carne faz que desagrada a Deus? Presta atenção. As obras da carne são manifestas, as quais são? Primeiro, prostituição. Tem uma versão católica que diz imoralidade sexual. Tá certo. Imoralidade sexual ou prostituição. Impureza, que é a sensualidade. Lascívia, idolatria, feitiçaria, olha, macumba, hein? Inimizades, porfias, que são as competições, emulações, que são rivalidades, iras, pelejas, dissensões, que são desentendimentos, heresias, aceitar coisas que são erradas, inveja. A inveja, tem gente que é bonzinho, mas é invejoso. Não é de Deus a inveja. Tem gente que inveja tanto que seca outra pessoa. Tem inveja de ímpio, tem inveja de parente, tem inveja de irmão, tem inveja de colega de trabalho. Não pode ter inveja. A inveja não é de Deus. Está escrito aqui, ó, homicídios. Ah, mas eu nunca matei ninguém, pastor. Se tivesse matado, eu estaria na cadeia. Mas no coração, se no coração já quis matar, já matou. A Bíblia fala que aquele que odeia o seu irmão já é digno de sinédrio, lá já é réu de ser condenado, já é homicida. Aquele que odeia o seu irmão já é homicida. Então não adianta só matar pessoalmente. Tem gente que fala assim, ai, se eu pudesse eu matava, se eu não fosse preso eu mataria. Já matou. Tem gente que fala assim, ai, aquela vizinha tão bonita, se não fosse pecado eu sairia com ela. Já saiu. Já pecou. Porque no coração já saiu. Jesus falou, aquele que adulterar no seu coração já saiu. Percebeu? No Velho Testamento é pecado de ação ou comissão. No Novo é da intenção. Se há intenção, já pecou. Por isso que o Espírito Santo tem que entrar na pessoa. Que o Espírito Santo é que vai tirar a intenção. O Espírito Santo tira a intenção, põe a santidade. Então olha aí, ó. Homicídios, bebedices, a bebida, o alcoólatra, ele entra num esquema que ele não consegue sair depois, é demônio, é espírito maligno, aquele espírito Zé Pilintra, que vocês conhecem, Zé Pinguinha da macumba, conhece o Zé Pinguinha de chapéu assim? Demônio, para bebida, você expulsa em nome de Jesus. Glutonaria, comer demais, graças a Deus aqui todo mundo é magrinho, não tem esse problema. O que vocês estão ouvindo? É? Não é isso? Você não tem esse problema, é forte. Você é forte, diferente. Ó, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. De novo Paulo fala, a carnalidade tira o camarada do reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, agora ele começa a nomear. Olha que interessante, existem 9 dons do Espírito Santo. Eu falei que existem 9 dons do Espírito, que nós já nomeamos antes. Agora vocês vão ver que existem 9 frutos do Espírito também. Olha só, primeiro fruto, amor. O amor é derramado pelo Espírito Santo. Segundo, alegria, que é o gozo, alegria, vem pelo Espírito. Paz. Lembra que em Romanos 14 nós lemos lá? Alegria, paz, justiça, paz e alegria do Espírito, vem pelo Espírito. Que bom. Então a verdadeira paz só quem tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, a paz é passageira, é ilusória. A paz deste mundo não tem nada a ver com Deus. Essa paz mundial que a nova era prega, não tem nada a ver com Jesus. A paz de Jesus, ela excede o entendimento, ela vem no meio da tribulação. Lá em João capítulo 17, Jesus fala, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, né? A minha paz vos dou, João 14, 27, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, ou seja, não adianta você ficar preocupado, porque a minha paz, Ele dá
independente do mundo. A paz de Jesus é independente da situação externa. Ela existe e pronto, porque ela independe. É essa paz do Espírito Santo. Longanimidade. O que é longanimidade? Quem sabe me explicar? Érica, você que é uma intelectual. O período que Deus dá para que a pessoa consiga Se arrepender. se arrepender. Isso é a longanimidade de Deus. Agora, a nossa longanimidade é um fruto do Espírito. Ricardo. Não. Residência? Não. Seria a capacidade de suportar as ofensas. Mais ou menos isso. Capacidade de suportar as ofensas. Então eu começo a receber ofensa. Que nem Jesus, a longanimidade de Deus, Érica, é o que você falou. É a capacidade de a pessoa mudar e Deus suporta isso. Deus suporta nossas ofensas. Até quando? Até quando der. Tem uma hora que acaba, né, a paciência dele. Mas a capacidade de suportar chama-se longanimidade. Enquanto a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, lembre-se, longanimidade é o período em que Deus aguarda você se converter. No começo, quando a pessoa é de Deus e peca, ela sofre algumas retaliações. Parece que Deus quer mostrar para ela que ela está errada. Que nem quando você pega uma criança, seu filhinho, e tenta corrigir. De repente ele não tem mais correção. Ele não quer mais obedecer você. Você pega e fala, não adianta bater. Não adianta brigar. Eu vou esperar. Então Deus, tem uma hora que Deus também, ele para a correção dele. Lá em Hebreus, capítulo 12, diz que Deus corrige o filho que ama e açoita o que recebe por filho. Porque que filho há que Deus não corrija, que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, sois então bastardos. Então não é bom estar sem disciplina. Quando o indivíduo está sem disciplina, ele entra na chamada longanimidade. É a hora que Deus para de corrigir e espera que ele mude de vida. Então a pessoa que está tudo bem, está errada e está tudo bem, digamos que o camarada está num adultério. Ou está roubando, sei lá o quê, e não acontece nada, é bom ele falar assim, puxa, eu acho que eu tenho que mudar minha vida, porque Deus está em silêncio. Perigo. Deus está na longanimidade. Deus está esperando ele mudar. Não adianta, Deus já não está mais corrigindo, percebe? Agora, quando isso é longanimidade de Deus, que a Érica definiu. Agora, a nossa longanimidade é quando a pessoa pisa com você na bola e você suporta, se suporta. Você suporta. Isso é longanimidade. Benignidade. O que é benignidade? Não, a bondade é outra. A benignidade é muito parecido com a bondade. Só que a benignidade é disposição para a prática do bem. Então a pessoa só quer fazer o bem, quer fazer o bem, quer fazer o bem. Isso é benignidade. Agora, bondade é a disposição para ser bondoso. A pessoa é boa. É mais ligada a carinho. A simpatia, a benignidade é a prática, a doar. Eu quero abençoar. A pessoa é benigna. O bom, a pessoa com bondade, ela tem uma característica de bondade, que nem Jesus. Jesus, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Eu quero abençoar. Misericordioso, exatamente. Fé. O fé não precisa nem falar. É crer no invisível. O Espírito Santo propicia a fé. Mansidão. A mansidão é isso, ou seja, o que é o indivíduo manso? É um indivíduo passivo, é um indivíduo tranquilo, é um indivíduo que tem passividade, tranquilidade, não reage, ele é um manso, mansidão, é uma característica do Espírito Santo. Temperança ou domínio próprio. Bom, são 9 dons, 9 frutos, isso aqui são os frutos. Isso aqui é que nós temos que buscar mesmo, que eu posso não ter um dom de cura na minha vida, por exemplo. Posso não ter o dom de línguas. A língua foi um sinal e acabou. Porque a língua é sinal, não é dom permanente para todos. Tem gente que tem o dom permanente, tem outros que não. Tem gente que tem o dom da profecia por um tempo, depois passa. Mas uma coisa tem que ficar, os frutos do Espírito Santo na sua vida. Eles têm que estar presentes. Por quê? Porque eles selam você para a eternidade. Olha o que diz aqui. Contra estas coisas não há lei. Verso 23. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também
no Espírito. Andar no Espírito é a melhor coisa que existe. Está cheio de Espírito, não há nem bandido que vai assaltar você. Na hora, o poder vai se manifestar. Você resolve todos os problemas pelo Espírito Santo. Vem alguém brigar com você, você dá um sorriso do Espírito, abençoa em nome de Jesus, acabou o problema. Acabou o problema. A resolução dos problemas está no Espírito Santo de Deus. É a divindade em nós. Em Atos 14, olha só, Paulo orou por um rapaz e ele foi considerado como um Deus por causa do ato da presença do Espírito nele. Olha aqui, ó. Atos, lá em Listra, Atos 14, 8. E estava assentado em Listra certo varão, certo homem, né? Leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram entre nós. Quer dizer, Paulo foi considerado um deus na hora. Imagina, um super-homem, levanta, anda, que nem Jesus. Vocês entenderam ou não? Está chovendo, você fala, para de chover. Jesus estava na tempestade, aquieta-te mar, aquietou-se. Nem o super-homem faz isso. Mas essa divindade, essa manifestação de poder é o Espírito Santo. E você tem isso na sua vida. Você tem esse poder. Fala, irmão. É a língua da região da época, licaônica. A língua licaônica. A língua que eles estavam falando lá na época, irmão. Era a língua, a cidades da Licaônica. Lê no verso 6. Sabendo, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônica, a região. Tá? Aquela região que eles estavam lá na Ásia. É a região, viu? Amém, queridos? Vocês entenderam então? Então é importante o Espírito Santo. Agora eu vou perguntar eu vou ensinar para vocês como buscar o Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo. Alguma dúvida até agora? Fala. Geralmente os dons. Para você se convencer que o Espírito está em você. Para a igreja começar a se mover sobre a terra, fazendo a obra de Deus, são precisos os dons. Os frutos vêm automaticamente, vêm junto. Mas eles são mais demorados. Por exemplo, você consegue ter os 9 frutos por enquanto? É difícil, né? Eu também não tenho. Mas eu milito para ter. Precisamos ter. Nem Pedro tinha. Pedro tirou a espada, cortou a orelha do homem na hora que estavam prendendo Jesus. Né? Pedro teve discussão com Paulo, depois de já receberem o Espírito Santo. Não houve pouca contenda entre eles, mas depois eles se acertaram. Então a gente vê que nem todos os frutos eram plenos no começo da igreja. Com o tempo você vai crescendo na graça, no conhecimento e nos frutos também do Espírito Santo. Os dons vêm primeiro. Tem gente que é batizado no Espírito Santo no primeiro dia que entra na igreja. É batismo. O que é o batismo? É a manifestação dos dons. Entendeu? Amém? O que eu falei agora? Esqueci. O que foi? Como buscar o Espírito. Vamos lá. Eu anotei 7 pontos que fazem você ser cheio do Espírito Santo. Fala, meu irmão querido. Adriano, fala. Você tem vergonha do quê? Pastor, eu entendo o nome do Espírito Santo. Hoje você vai ver. Hoje nós vamos falar em línguas aqui, viu? Acontece que quando vocês vêm de igrejas mais tradicionais, essas igrejas não tinham a manifestação desse dom. Então às vezes colocavam aquilo que você comentou no começo, que era para antigamente, não para hoje os dons, e que não são precisas as línguas para ser batizado no Espírito. Com isso, há um desconhecimento deste dom, porque a igreja não tinha. A adventista tradicional, a batista tradicional, a presbiteriana tradicional não tinha o batismo do Espírito. Depois que o tempo vieram a ter.
A Assembleia de Deus sempre teve, porque sempre foi avivada. A congregação sempre teve. Então, igrejas avivadas, elas são avivadas porque elas têm os dons do Espírito. As tradicionais são tradicionais porque não têm os dons do Espírito. Mas não significa que não são de Deus. Elas apenas estão com uma noção errada. Uma noção errada. Por exemplo, tem igreja que batiza por aspersão. Tem igreja que batiza por imersão. O que é o certo? A palavra batizar significa mergulhar. Então o certo é mergulhar. Ah, mas e batizar o bebezinho? É bíblico? Não é bíblico. Mas a Igreja Católica no século III, IV, quando as invasões romanas traziam para o Império Romano muitos povos que eram, vamos dizer assim, vencidos na guerra, eles tinham que batizar aquela turma toda, e era difícil viabilizar aquilo. Então eles começaram a batizar com canequinha, que era mais fácil. E a outra coisa que o católico tem melhor que o cristão evangélico é a noção do batismo. É tão importante o batismo que eles falam o seguinte: é melhor batizar a criança antes que ela morra. Só que não é bíblico, porque biblicamente eu tenho que ter consciência do que é batismo. Então uma criança recém-nascida não sabe. Eu fui batizado no católico, quando eu era recém-nascido, mas eu não me lembro desse batismo. A Bíblia fala que eu não posso esquecer o dia do batismo. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1. É um dia inesquecível, o dia do batismo. Batismo é memória, batismo é perdão de pecados. Ora, se eu não sei o que é pecado, como é que eu vou me batizar? Então o batismo de crianças, embora não seja bíblico, ele reflete uma preocupação excessiva em querer fazer a coisa certa. Então não está errado totalmente, mas a forma está errada. Entendeu? Porque não tem esse nexo. Vai ter que se batizar de novo. Não tem jeito. Entendeu? São coisas das igrejas. As igrejas têm as diferenças. Vamos falar a verdade, cada igreja tem a sua heresia. É heresia batizar crianças. É lógico que é heresia. Se heresia é coisa errada, batizar criança é coisa errada. Só que os católicos não creem assim, devem ter metido pão em mim. Mas como eu não devo nada, glória a Deus. Vamos lá. O que mais? Fala aí, o que é? Os católicos são assim, eles não admitem. Você fala que Jesus está acima de Maria, arruma encrenca, mas não vão falar mais nada, não vão brigar por isso, entendeu? Falar de imagem, meu Deus do céu. Fala, Adriano. Como eu sei quando é o Espírito Santo que está falando comigo ou eu mesmo? Então, eu acabei de falar para vocês no começo que o dom do discernimento dos Espíritos serve para isso. Com o tempo, a experiência espiritual te mostra uma relação com Deus. Quando você está na busca do Espírito, e ele começa a encher você, começa a falar com você, ele começa a falar por sonhos, ele começa a falar pela palavra, e você começa a ter uma relação com o Espírito Santo, que é uma coisa muito pessoal. Isso é com o tempo que você vai pegando, que você começa a discernir, através dos sentidos, o que Deus está te falando. Através do seu coração, você vai orar para uma pessoa, se você recebe uma angústia na hora, você fala assim: essa pessoa está angustiada. Se você sente alguma coisa estranha, você começa a sentir, o Espírito começa a falar com você. É uma questão muito pessoal, é com o tempo. Agora, a profecia vem automaticamente, isso é uma coisa que é dom, por isso que é dom de inspiração, ele te inspira na hora, a profecia. E o conhecimento vem também pela revelação. Aparece, isso é o Espírito Santo, não é aprendido, não é um coach que vai te ensinar, você tem que treinar, não, é o Espírito Santo, senão não estaríamos aqui para buscar o Espírito. Percebeu? O que é mais importante na Bíblia é conhecer a palavra e o Espírito Santo. Irmãos, não tem coisa mais importante, porque é Deus que vai fazer em você, não é você, a sua capacidade, é Deus que dá. Veja bem, Adriano, o dom é Deus que dá. Tem gente que é profeta e é profeta, tem gente que não é profeta, tem gente que fala em línguas, outros não falam em línguas, tem uns que têm sonhos e visões noturnas, outros não têm. Fala. Ele vem quando você não espera nada. Nada ele vem. Vai sendo revelado e a pessoa que recebe vai interpretando aquilo como uma coisa para si própria. Para si própria, isso. E vai entendendo o que é Para ela, isso mesmo. Porque se eu souber a sua vida e quiser falar, isso não é profecia. Isso aí é até engodo. Uma vez eu vou contar uma fofoca para vocês. Na década de 80, tinha um irmãozinho, não vou falar nomes nada, né? Que era metido a profeta numa igreja que a gente frequentava. Aí um dia, um irmão falou: vou brincar com ele, porque ele descobria as coisas das pessoas e falava. E não era profecia. A gente sabia que ele sabia da pessoa.
Um dia o irmão falou assim, ainda vou comprar uma arma para matar aquele irmão e tal. E falou assim alto, numa discussão lá, brincando. Ele ouviu. Aí depois de alguns dias teve uma reunião de oração, ele chegou lá, irmão, não compre a arma, Deus revela isso. E não é, o irmão falou brincando aquilo. Então isso é engodo. Isso é errado. Tem gente que tenta chutar, está errado. Não que o profeta não seja sujeito a errar, porque a Bíblia fala que as profecias devem ser o quê? Julgadas. E depois, se 2 ou 3 profetas concordarem, você aceita ou não aceita. Entendeu? As profecias são julgadas. E outra coisa, o Espírito está sujeito ao profeta. Ninguém começa a falar e dispara a falar e pensa que está certo. Se for revelado outra coisa para outro, você para de falar. Existe muito disso na igreja. Então a profecia não é uma coisa absoluta. Então por isso que é bom que 2 ou 3 profetizem, para confirmar toda a palavra que é falada. Agora, a vida da pessoa, Adriano, a vida da pessoa, a santidade da pessoa, vamos dizer assim, a intimidade com Deus que a pessoa tem, testifica que o que ela fala é de Deus. Você pega uma pessoa que tem problema no trabalho, problema em casa, problemas pessoais graves, vai profetizar na igreja, tem alguma coisa errada. Perceberam? Então você vê a vida da pessoa, a imposição das mãos, por exemplo. Você não vai deixar impor as mãos de você uma pessoa que você sabe que tem problemas sérios. E é muito cuidado que você tem que ter nas igrejas, quando for lá, vamos orar uns pelos outros. Está lá um macumbeiro dentro da igreja, visitante, vai impor as mãos em você, isso não é bom. Eu já vi pastores passar mal durante o culto, porque impôs as mãos precipitadamente em pessoas erradas. E isso trouxe uma carga maligna para a pessoa. Como a gente age com uma situação dessa? Toma cuidado, não precisa impor as mãos. Não, porque aconteceu comigo esse final de semana e assim, eu não sei como. O que eu fiz foi orar naquele momento para que qualquer coisa fosse colocada ali. Então tem que tomar cuidado. Porque às vezes. Eu acho que a oração mútua é a oração de intimidade. Por exemplo, aqui nós estamos num ambiente íntimo espiritual. Todos aqui já são nascidos de novo, são da igreja, tem a intenção de Cristo, etc. Agora, num culto público, isso não acontece geralmente. Você tem pessoas que você não conhece a procedência e que pode estar com algum outro espírito. Isso pode não ser bom para quem está do lado. Para ele pode ser bom, você pega e impõe as mãos com benignidade para ele, mas ele pode passar para você um espírito estranho. A Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 5, não empunhais as mãos precipitadamente, conserve-se a si mesmo puro. Está lá em 1 Timóteo, abra lá, não estou inventando não. Tudo tem que ser visto, por isso que aqui, esse nosso fórum aqui é para tirar justamente essas dúvidas, entendeu? Olha, verso 22, 1 Timóteo 5, 22, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Olha só, hein? Você participa dos pecados alheios quando impõe as mãos precipitadamente. Conserva-te a ti mesmo puro. Olha que interessante, está escrito na Bíblia. A mesma Bíblia que me fala tanta coisa que eu aceito, tem que aceitar isso também. Interessante, né? Só imposição de mãos, eu tenho um culto, um estudo só sobre imposição de mãos. Você lembra, né, Erika? Nós já estudamos isso. É que vocês não estavam aqui ainda. Quem quer que eu estude sobre imposição de mãos? Quem quer? Podemos estudar semana que vem, se vocês quiserem. Amém? Podemos fazer 2 estudos a semana que vem. Sobre morte, que tem gente que pensa que o espírito anda por aí ainda. Quando a pessoa sai do corpo, o espírito fica andando por aí. É assim ou não é? Vamos falar semana que vem. O que é bíblico? Porque os filmes ensinam isso. A vida além da morte, e sei lá, quer dizer, é um espiritismo só. Mas não é assim, pastor? Não, não é assim. Se for assim, esquece a Bíblia. Não existe isso. Você sem cérebro não consegue fazer nada. Segundo, vamos falar sobre imposição de mãos. Semana que vem, quem vem a semana que vem sobre esse assunto? Aí agora então eu vou falar sobre imposição de mãos. Vamos lá, quem queria falar agora? Fala. Não, Deus nunca vai envergonhar ninguém, nunca vai falar intimidades, nunca vai falar assim, olha, você está em adultério,
Olha, você está errada. Olha, você pegou isso, você ficou isso, fez aquilo. Nunca. As profecias vêm para exortar. Exortar é animar, consolar e edificar. Isso está em 1 Coríntios 14, verso 2 e 3. Para que serve a profecia? Exortar, que é animar, consolar, edificar. Passou disso, não é de Deus. Ah, mas ele está machucando. Profecias de morte são pragas do diabo dentro da igreja. Ó, Jeová vai quebrar tuas pernas. Nunca aceite isso. Isso não é de Deus. Ó, desce fogo te consuma. Isso não é de Deus. Ó, Deus vai te pôr numa cama de doente. Não é de Deus. Pode repreender em nome de Jesus. Deus vai te... Ó, estou vendo a tua cova sendo aberta. Fala assim, sai em nome de Jesus, Satanás, da minha vida. Pode repreender em nome de Jesus. Não existe, isso não é profecia, irmã. Isso não é profecia, isso não é bíblico. Mas as igrejas tradicionais, elas brincam com Deus. Uma palhaçada isso. A pessoa profetizando contra a vida da pessoa. Isso não existe. Fala, Gabriel. Uma pessoa que morre, o espírito não anda por aí, não. Mesmo se eu for uma pessoa muito ruim em vida, e no final dela eu não me arrependi, eu vou dormir junto com todas as outras? Você sai do tempo e do espaço. Aprenda uma coisa, você é um menino inteligente, fez o colegial, você vai entender. Quando a pessoa está no tempo e no espaço, ela está na matéria. Existe a linha XYZ que você aprendeu, tridimensional. Existe um quarto item aqui chamado tempo e o espaço. Quando você sai do espaço, quando você sai da matéria, você entra na quinta dimensão, que não dá para provar fisicamente. Eu não consigo pôr mais uma coordenada aqui, mas eu consigo matematicamente provar a quarta e a quinta dimensão. A quinta dimensão, você sai do tempo e do espaço, você entra na eternidade, você sai desse tempo. Então eu estava falando hoje no consultório para uma pessoa. Se uma pessoa morre, ela entra na eternidade. O que significa isso? Ela não fica esperando. Por exemplo, Pedro Álvares Cabral morreu em 1500 e pouco, certo? Ele não está esperando, andando por aí, o fim do mundo. Está difícil aqui, 500 anos já. Está difícil. Entendeu? Ou então, por exemplo, o Médici, que morreu na década de 70. Pô, está difícil aguentar esse Lula, está difícil. Não. A pessoa, quando morre, Gabriel, ela entra na eternidade futura. Isso que você tem que aprender. Não existe continuidade, tempo e espaço para quem morreu neste mundo. Por quê? Porque a memória é física. Você está pensando e raciocinando o que eu estou falando, porque você tem um cérebro que está pensando. Se você levar uma pancada na cabeça agora, você fica, onde é que eu estou? Quem é esse cara que está falando? Você perde até a orientação do tempo e espaço. Imagine se você ficar sem cérebro. Percebeu? Então não tem nexo esse conceito de que a pessoa morre e anda por aí. Isso aí não é bíblico, não é científico. Mas lógico, os paranormais tentam pela ciência espírita explicar para poder convencer que o espiritismo está certo. Eu estou esperando até hoje, não existe isso aí. Há 35 anos que eu estudo isso, antes de me converter eu já estudava tudo, eu sempre gostei desse assunto. Não existe como a pessoa continuar viva depois que ela morreu, vamos dizer assim. Ela vai ou para o céu, ou ela vai para o paraíso, embaixo do altar de Deus, já aguardar no futuro. Ela saiu do tempo, o juízo, ou vai para o inferno aguardar o futuro, o lago de fogo. Isso nós temos que aprender. Tem gente que pensa que o lago de fogo é igual ao inferno, não é? O inferno é o lugar onde as almas esperam, fora do tempo e do espaço, a eternidade futura. Mas uma eternidade para condenação. O paraíso é o lugar onde as almas esperam a eternidade da salvação. Porque Jesus não falou assim para o ladrão: hoje estarás comigo na Jerusalém Celestial. Hoje estarás comigo no céu. O que Jesus falou? Hoje estarás comigo? Paraíso. Paraíso é a antessala, é a espera, porque ninguém entrou no céu ainda, ninguém inaugurou a Jerusalém Celestial. Vai entrar todo mundo junto. Quando Jesus voltar,
1 Tessalonicenses capítulo 4, quando Jesus voltar nos céus, os adventistas têm uma figura bonita, Jesus voltando assim no céu, vão vir todos os anjos com ele. Quem são esses anjos? Os crentes que morreram em Cristo, aparecem, surgem no céu, e os que ficarem vivos são arrebatados, e esses dois grupos se encontram nos ares, é quando o reino de Deus toma os ares, é o terceiro lugar que nós vamos tomar, e o último, é a conquista dos ares, que hoje estão habitados por quem? Quem é que habita nos ares hoje? Principados e potestades. Para o céu, no arrebatamento nós vamos ocupar os ares, aí, e ficar sempre com o Senhor, aí inaugura-se a Jerusalém Celestial. Isso nós vamos aprender semana que vem, porque hoje o assunto é outro. Estou dando só uma prévia para vocês virem, como é que é o nome? É um trailer. Isso, só para vocês, um gostinho. Fala, irmão. Mas é o que eu falei desde o início, ele é uma pessoa. Então, mas dentro disso, se queria que o senhor explicasse, quando teve o evento lá de Ananias e Safira, que Pedro ele repreende, né? Falando que mentiram contra o Espírito Santo. Isso, aí o que aconteceu? Condenado à morte. Isso, mas o que aconteceu? Sabe o que aconteceu ali? Ele tirou o Espírito. Então, dentro disso, Isso. qual que é a periculosidade de você estar pecando contra o Espírito? E até que ponto podemos se declarar que somos ignorantes em questão do Espírito Santo ou não? Sim, o que ele falou foi uma verdade. Em Atos capítulo 5, abra lá. Aconteceu esse fato que é o único, não o único, viu? Em Atos também, 13, Paulo deixou o Simão Bartimeu, o Bar Jesus, cego, porque ele estava atrapalhando a pregação a favor do cônsul Paulo Sérgio. O cônsul queria ouvir a palavra e o Bar Jesus atrapalhando lá, o mágico. Aí Paulo falou: ô filho do diabo, vai ficar cego por um tempo. Na hora, é uma maravilha que aconteceu, que resultou na conversão do cônsul, e o camarada sofreu uma pena por um momento, por ele ser um adversário de Jesus. Agora, no caso de Ananias, ele mentiu para Deus, está lá em Atos capítulo 5, abra lá, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 1, mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Não precisava ter mentido, era só ficar com ele. Falou: estou dando uma parte está ficando comigo. Não, ele pegou e mentiu, falou: está tudo aqui. Então, a mentira contra o Espírito é uma coisa grave. Agora, por que a igreja precisou desse ato de, vamos dizer assim, de fatalidade? Para haver temor. Olha só. Quer ver? Ó? Bom, guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Quer dizer, ele mentiu para Deus quando mentiu para o Espírito. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Não foi o Espírito que matou, o Espírito Santo não mata ninguém. Ele tirou o Espírito dele, e na hora o diabo veio e matou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram isso. Aí que está o fundamento, é temor da igreja. Casos como esse que acontecem, trazem temor, porque a turma leva na brincadeira. Hoje a igreja... Exatamente, porque muita gente pode morrer... Tem muita gente que já está morta espiritualmente e não sabe, porque está na brincadeira. Aí você fala: por que Deus não mata? Porque você vai matar todo mundo. Isso é uma verdade. Naquela época, o temor do Senhor na igreja era muito sério, a santidade era máxima. Hoje não.
Hoje nós vivemos uma igreja, por isso que não tem tantos sinais, tantas curas, tantas maravilhas no nosso meio hoje. Quantas pessoas você vê que são cegas de fato que voltam a enxergar? Poucos. Quantos que saem andando com a muleta jogando por aí? Poucos. Entendeu? Uma coisa é ter dor nas costas, eu não vejo, e falar, curou. Ah, curou sim, pastor, curou. Tá, sai torto, mas curou. Precisa ver se curou mesmo. Às vezes cura, às vezes não. Então a verdade é a seguinte: Deus não opera muitas maravilhas porque o povo não está em santidade total com o Espírito. Também é o que acontece, que eu falei a semana passada. Quem tem o dom, muitas vezes quem tem o dom de cura, vira idolatria. Ele começa a ganhar dinheiro com o dom de cura, o que é super pecado. É o que a gente vê nas igrejas hoje. Eu conheço profetas, não vou falar nomes, daqui de Alphaville, que para ir na casa da pessoa cobra R$500 para orar na casa da pessoa. Pô, vou lá profetizar na sua casa, são R$500. Peraí, está ganhando bem, hein? Né? Parcela, depende da profecia, parcela. Não, é sério. A igreja hoje está assim, comércio dentro da igreja. O que foi falado lá? De graça recebestes, de graça dai. Pronto. Virou comércio, é um problema. Paulo fala muito claro: eu poderia viver da igreja, mas não quero ser pesado a vós. 2 Tessalonicenses ele fala: eu trabalho noite e dia para não ser pesado a vocês. E aí ele fala: aquele que não trabalha também não coma. Fim de conversa. Amém, irmãos? Vigília é muito importante. Nós temos que ter mais vigílias para orar, mas não vigília só para pregação, mas para dobrar o joelho e buscar realmente a presença de Deus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus.